Irmãos, a gente segue nossos estudos no livro de Gênesis. Na realidade é um estudo da Bíblia toda, em que nesse momento a gente se encontra ainda no início do livro de Gênesis. Mas permitindo o Senhor, a gente vai pegar todo o Pentateuco antes de uma pausa nessa série, e depois a gente retoma até os livros históricos. Eu peço que os irmãos então abram a Bíblia em Gênesis 4. Hoje nós veremos os textos de Gênesis 4 a Gênesis 9. Está um pouquinho alto, não está não? Gênesis 4 a Gênesis 9, beleza. Então essa nossa terceira aula, como eu falei, dessa nova série. Qual é a ideia quando a gente olha um panorama aí de toda a Bíblia? A gente vai aprender juntos a enxergar essa grande história da redenção em toda a Bíblia. Então a ideia é que a gente aprenda qual é o ensino de Deus. A gente vai ver então o ensino teológico do texto. O que a gente aprende sobre Deus nesse texto específico ou nesse livro específico da Bíblia, nesse local específico da Bíblia. O que a gente aprende sobre Cristo, porque a gente sabe que o auge da história da redenção, da história da salvação, é a vinda do Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição. Então, como que aquele texto, de alguma forma, nos aponta ou nos ensina sobre a obra de Cristo. A gente falou isso na primeira aula. Nem todo texto vai necessariamente falar de Cristo, mas ele com certeza vai nos ajudar a entender a obra de Cristo, mesmo os textos do Antigo Testamento. E por fim, como que ele se aplica à nossa vida. Então, a gente viu no primeiro estudo Gênesis 1 e 2 acerca da criação, acerca dos atributos de Deus, quem Deus é, e principalmente o que eu queria destacar aqui é que Deus criou tudo de forma perfeita, sem o mal, sem o pecado, criou o homem perfeito também, sem o mal, sem o pecado, a sua imagem e semelhança, mas o homem tinha a possibilidade de pecar, tinha o potencial de pecar. E nesse potencial, e a gente viu isso no domingo passado com o presbítero William, ao ser tentado por Satanás na forma de uma serpente, ele cai e rompe esse relacionamento com Deus. E o pecado passa a entrar no homem, passa a entrar na criação, passa a dominar agora tudo aquilo que Deus havia criado de forma perfeita. Ok? Isso é importante porque quando a gente chega em Gênesis de 4 a 9, o autor de Gênesis, que é Moisés, a gente falou isso também no primeiro estudo, o que ele quer nos ensinar principalmente aqui? Agora, como que é o mundo com a entrada do pecado? Esse é o ponto de Gênesis de 4 a 9. Ele vai começar com a descrição do primeiro assassinato, do primeiro homicídio, Caim matando Abel, e vai encerrar com o fim do dilúvio em Gênesis 9. O que Moisés quer nos ensinar aqui? Como que agora o mal, o pecado, vai ser o modo padrão da humanidade. E o que aconteceria com a humanidade se Deus simplesmente nos entregasse a própria sorte, uma vez agora que nós nascemos em pecado. Tá bom? Essa é a ideia principal, esse daí é o tema principal desses capítulos Gênesis de 4 a 9. Então, o que a gente vê ainda em Gênesis 3,15, só recapitulando, eu pedi para vocês abrirem Gênesis 4, mas volta um capítulo, por favor, só para a gente reler algo que nós já vimos na semana passada em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 nos diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, essa é a maldição de Deus contra a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente sabe que essa referência aqui, que essa maldição de Deus sobre a serpente, tem o seu auge na obra de Cristo, ok? O descendente da serpente seria o próprio Satanás, exigindo justiça de Deus, é o acusador
é o nosso acusador. Então é assim que ele fere Cristo. Cristo é ferido de morte, porque se Cristo vai morrer pelos nossos pecados, se ele vai ser representante de pecadores, ele precisa morrer. Então o diabo o acusa e é assim que ele fere o calcanhar. Mas essa ferida não é uma ferida mortal, não é uma ferida definitiva, porque Cristo vence a morte. E ao vencer a morte, ele subjuga o diabo. E aí então pisa-lhe a cabeça. Ok? Só que essa maldição de Gênesis 3,15 não vai ser cumprida apenas na obra de Cristo. Ela já tem uma parcialidade, uma parcela de cumprimento logo após a queda. Porque aqui o que Deus está colocando é o seguinte: agora existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. Existem dois lados. Existe a descendência da serpente e a descendência da mulher. Existem aqueles que vão viver como filhos de Satanás e aqueles que vão viver como filhos da mulher. Ou seja, filhos da mulher aqui é uma forma de Moisés dizer aqueles que seguiriam o padrão original, sem pecado. Aqueles que são separados por Deus e aqueles que são entregues por Deus ao próprio pecado. Tá? Então o texto de Gênesis 3,15 divide a humanidade agora em dois, entre duas linhagens, entre duas sementes, entre duas descendências. E Gênesis 4-9 vai nos mostrar esse conflito direto entre as duas descendências. Ok? Entre aqueles que servem ao diabo e aqueles que servem a Deus, os serviçais do diabo e os servos do Senhor. E isso daí é muito nítido quando a gente vê Gênesis 4, agora sim eu peço que os irmãos abram Gênesis 4, versículos 3, 4 e 5, se alguém puder ler para mim, por favor, só levantar a mão que o Pedro vai levar o microfone. Gênesis 4, versículos 3, 4 e 5, presbítero Adalmo aqui, Pedro, por favor. Gênesis 4, versículos 3, 4 e 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Só até aqui, presbítero, por favor. O que a gente vê? A gente vê, então, logo do início, não tem muita explicação de como, quem mandou. A gente tem Caim, provavelmente ele era um plantador, e ele pega parte daquilo que ele produz e oferta ao Senhor, e Abel faz a mesma coisa. Existem algumas especulações sobre, Abel trouxe do rebanho, então já teve sacrifício e tal, e por isso Deus se agradou. Isso é especulação demais, gente. O texto de Gênesis é muito claro e muito objetivo do porquê Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Aqui tem uma palavrinha no versículo 4, Abel por sua vez, em duas palavrinhas, esse por sua vez, ele já está contrastando com Caim. Caim deu um tempo, passou um tempo, Caim trouxe do fruto da terra como oferta ao Senhor. Ok. Por outro lado, ou seja, em oposto a Caim, Abel trouxe das primícias do seu rebanho. O que o autor de Gênesis, o que Moisés está nos ensinando? Abel foi e pegou o melhor do rebanho dele. Então a distinção aqui entre Caim e Abel é a disposição do coração em ofertar ao Senhor.
aí sim a gente pode dizer que Abel meio que ofertou, talvez até por obrigação. Caim não. Caim teve prazer em ofertar ao Senhor, percebe? E aí sim Deus se desagradou de Caim e se agradou de Abel. A gente não sabe como que foi esse agrado e esse desagrado, mas foi perceptível a eles, e também não importa saber como. Mas olha só, a gente já vê uma distinção entre dois irmãos. A distinção na disposição do coração, daquele que pega o seu melhor e quer agradar a Deus, e daquele que talvez faça por obrigação ou faça, enfim, por alguma outra circunstância. Tá? Então, quando a gente segue o texto, e aí no versículo 6, a gente vê que Deus fala com o Senhor. O Senhor fala com Abel, com Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, naquela situação toda, realmente Caim se revolta, fica irado contra Deus. E o que Deus faz? Castiga Caim? Porque ele deu ele fez algo que ele não deveria? Não, ele fala o seguinte: olha só, cara, por que você está chateado? Se você fizer o certo, eu não vou me agradar também? Então está aí diante de você essa decisão. E algumas pessoas até utilizam esse texto como defesa do livre-arbítrio. Eu gosto desse texto para defender o livre-arbítrio, porque na sua liberdade, Caim escolheu o mal. E é exatamente esse o ponto de Moisés. Aqui Deus entregou Caim a ele mesmo. Olha só o versículo 7. Eis que o pecado jaz à porta. É tipo aquele cachorro querendo entrar na porta. É isso que é o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Ou seja, aquilo que está dentro de você, ele cresce em você para te destruir. Não é mais como eu criei o seu pai Adão. E agora mas a ti cumpre dominá-lo. E aí a gente tem a conclusão: Caim não consegue dominar o desejo. Caim ouve aquilo tudo e o que ele faz? Ele mata o irmão. Então não há em Caim disposição nenhuma no coração de se retratar com Deus. Você vê que Deus não cita Abel. Caim é quem culpa Abel. O desejo de morte agora é herdado por causa do pecado. Então a gente vê que a reação de Caim, quando ele é entregue a si mesmo, e quando Deus dá a liberdade a Caim para dominar a si mesmo, o que ele faz? Ele ignora a instrução de Deus, e ele ainda cria um novo adversário e mata. E isso daqui é a grande ilustração desse conflito das sementes. O descendente da serpente, aqui Caim, aquele que não serve a Deus, aquele que não ama a Deus, aquele que não quer ser instruído por Deus, ele não somente se revolta contra Deus, mas ele se revolta contra aqueles que servem a Deus. Percebe? Esse é o grande conflito de Gênesis 4 a Gênesis 9. Há um conflito de sementes, há um conflito de descendências, e isso vai ser o padrão até os dias de hoje. Séculos depois, milênios depois, Cristo fala: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por minha causa. Então há esse permanente conflito entre as sementes, e é exatamente isso que o texto quer nos ensinar, é exatamente isso que Moisés quer nos ensinar, que agora esse conflito entre a serpente e o Senhor vai fazer parte da humanidade, e todos aqueles a quem Deus entregar a si mesmo, todos aqueles a quem Deus não interferir, vão seguir o mesmo caminho de Caim. E a partir aqui do versículo 17, a gente tem os descendentes de Caim, a gente tem a genealogia de Caim. E olha só o que acontece. Só um parêntese, gente. Só para vocês verem como o tempo todo Caim foi entregue a si mesmo e Deus mesmo não quis intervir em Caim. Versículos 13 e 14 ainda do capítulo 4. Isso depois que Caim matou Abel, e aí Caim então é amaldiçoado por Deus.
Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar me matará. E aí então Deus bota uma marca em Caim, que a gente não tem a menor ideia de que marca é essa, tá, gente? E também não tem por que especular que tipo de marca é essa. Qual é a reclamação de Caim? Olha só, ok, matei meu irmão, mas cara, isso daí que você me colocou é demais. Você me marcou pro resto da vida, que eu vou ser sempre assassino. E agora outras pessoas vão querer me matar. Provavelmente ele estava pensando em um sentimento de vingança. Aqui já existiam outros seres humanos, tá, pessoal? Tanto que Caim pega a sua esposa e segue para outro lugar, e Adão e Eva continuam a vida dele. Então ele está pensando assim, ele está pensando naquele mesmo modus operandi dele. Se eu matei, é capaz de outro fazer que nem eu. É aquilo que a gente sabe muito bem. A pessoa quando está em pecado, a pessoa quando ela tem um mindset de pecado, uma mentalidade para o mal, ela acha que todo mundo é tão ruim quanto ela. E é exatamente isso que Caim está pensando. Peraí, se eu fui capaz de matar, com certeza agora os meus pais, os meus irmãos, outras pessoas vão vir atrás de mim para me matar também. Então Deus, você me amaldiçoou, mas olha só, isso daí está pesado demais. Então você vê, em nenhum momento Caim se arrepende. Ele reclama com Deus da maldição. Percebe? Ele, beleza, aceita a maldição, mas é pesado demais. E aqui a gente vê então que há uma continuidade do pecado. E o pecado agora vai crescendo vertiginosamente. Ele vai crescendo exponencialmente. Vai crescendo a passos largos. É isso que Moisés quer nos mostrar aqui, aí sim, a partir do versículo 17 e da descendência de Caim. A gente vai ver então Caim tendo filhos e filhos, até que no versículo 23... a gente lê a história de Lameque. Eu queria que um outro irmão lesse para mim, por favor, o versículo 23 e 24 do capítulo 4. Quem pode ler para a gente? Gênesis 4, versículos 23 e 24. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Aqui a gente tem, então, um descendente de Caim que se apropria da maldição de Deus como benefício agora. Então o texto começa dizendo que ele tem 2 mulheres. A poligamia é instaurada como padrão pelos descendentes de Caim. Mas depois teve servos de Deus que tiveram mais de uma mulher. Mas a Bíblia nunca falou que isso é correto. Então você percebe, a primeira deturpação que os descendentes de Caim fazem na criação, de forma, digamos assim, cultural, é a poligamia. Então era o homem e a mulher, deixa pai e mãe, serão uma só carne. Agora você tem um descendente de Caim tendo mais de uma mulher. E mais, ele passa a ver a vida como algo descartável. Então ele mata 2 pessoas por motivos torpes, por motivos ridículos, e ele ainda canta isso. Ele ainda escreve em forma de verso isso, e aqui sim a gente poderia entender que é um pequeno versinho, como se ele estivesse cantando vitória. Ele dizendo o seguinte: olha, se Deus já amaldiçoou Caim, então agora quem me matar vai ser amaldiçoado muito mais por Deus. Quero ver alguém mexer comigo agora. E é exatamente isso que o pecado faz. Ele deturpa completamente a instrução de Deus e até a maldição de Deus e transforma em virtude, em benefício. Quer ver um exemplo prático dos nossos dias na cultura? Romanos, logo no início de Romanos, a gente vai ter a nossa série, o apóstolo Paulo diz que aqueles homens e aquelas mulheres que abriram mão da sua disposição natural heterossexual
se rebelaram contra Deus e Deus, como maldição, os entregou às suas próprias paixões, entregou a sua própria homossexualidade. E aí isso daí é um pouco, isso é muito polêmico, mas dentro da liberdade religiosa que eu tenho de interpretar o texto bíblico, que isso fique muito bem claro, porque está gravado, eu entendo que em Romanos Deus amaldiçoa o homem e o homossexualismo é uma maldição no contexto bíblico de Romanos. E hoje nós temos isso transformado em orgulho. É o grande lema. Aquilo que um dia foi maldição passa a ser orgulho. Tá? Isso eu falo dentro da minha liberdade religiosa. Então, queridos, a gente vê que o pecado faz exatamente isso. Ele deturpa a lei de Deus. Ele deturpa aquilo que Deus estabelece como mal e transforma em algo bom. E a gente vê isso desde o início, é isso que o texto está querendo nos dizer. Mas o texto também nos diz algo importante, a partir do versículo 25. E quem pode ler para mim só o versículo 25? Não, 25 e 26, ainda do capítulo 4. Acho que alguém... beleza. Tornou Adão a cobitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, quem Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que importante, gente. Isso aqui é como se fosse uma nota de rodapé na descendência de Caim. É Moisés dizendo o seguinte, realmente, Caim matou Abel e os descendentes de Caim agora estão numa escalada de pecado. Está cada vez pior. Porém, a semente da mulher não foi perdida. E a fala de Eva deixa isso muito bem claro. Ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Percebe? Ela usou descendente de propósito. Então Eva tinha na cabeça a promessa / maldição de Gênesis 3,15, quando ela nomeou Sete. Não foi perdido. A história do descendente, aquele que vai pisar a serpente, aquele que vai vencer o mal, está restaurada, está preservada por Deus. Porque Deus me deu um filho no lugar de Abel. E mais, do filho de Sete, ao qual botou o nome de Enos, daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Então aqui é invocar de forma formal. De forma formal ficou ruim, estava tentando procurar, mas vai ficar assim mesmo. De maneira formal. Ou seja, provavelmente esse é o início daquilo que hoje a gente tem como culto ao Senhor. Então a invocação formal ao nome de Deus começa a partir de Enos. Isso é a nota de rodapé de Moisés dizendo, calma, o leitor, não se preocupe, a descendência continua. Tá? E aí então a gente tem o livro dos descendentes de Adão, no versículo, a partir do capítulo 5. E olha só que interessante, Moisés separa descendentes de Caim de descendentes de Adão. Caim também não era descendente de Adão? Não, para Moisés não, porque ele está contando uma história diferente para a gente. Ele está contando a história da redenção. Os descendentes de Caim podem ser tidos como descendentes da serpente, porque fazem a vontade da serpente, fazem a vontade do diabo, servem ao diabo. Mas aqueles que servem a Deus são os descendentes do homem, os descendentes de Adão. Nesse contexto aqui, 2 genealogias. Beleza? E aí, então, a gente tem a nossa genealogia seguindo até Noé. O que é importante, antes da gente dar sequência, no capítulo 6 e falar do dilúvio? Vai ser a segunda parte da nossa aula. Nossa primeira parte, esses 2 primeiros capítulos, 4 e 5. Então, qual é o tema principal, a teologia do texto? É que o pecado entregue a si mesmo, ele vai crescer cada vez mais, sem medida. E se Deus não intervir na história, o pecado vai se alastrar e mais, os descendentes do diabo vão contender contra os descendentes da mulher, contra os eleitos de Deus. A gente ainda não tem esse conceito de eleição aqui, tá? Por enquanto,
pelo que a gente leu até Gênesis 4 e 5, a gente ainda supõe que é uma descendência sanguínea. Mas a gente vai perceber a partir do capítulo 6 que não é isso. Tá? Que é uma separação de Deus, mesmo os descendentes da mulher. Essa é a grande virada de chave em Gênesis 6. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas até aqui no capítulo 5, nós vemos que há um conflito que vai para além dos indivíduos. Aquele conflito entre a serpente e a mulher vai sempre existir e a semente da serpente vai querer matar a semente da mulher. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma colocação, alguma pergunta? Sim ou não? Não? Beleza. Então, pessoal, como a gente sempre faz, como é que esse texto aponta para Cristo? Como é que esse texto aponta para Jesus? Como que a gente vê Jesus em Gênesis 4 e 5? A gente vê, obviamente, fazendo essa ponte com Gênesis 3,15, mas também a gente percebe agora que há uma distinção no tratamento de Deus com alguns indivíduos. Isso fica claro aqui, não fica? A descendência de Caim é entregue a si mesma. E a descendência de Abel, na verdade de Sete, ela é conduzida por Deus. E a gente vê, inclusive no capítulo 5, a história de Noé, a história de Enoque, que Enoque andou com Deus, Enoque serviu a Deus, até que Deus o tomou para si. E Enoque não viu a morte. Então a gente percebe uma distinção de tratamento daqueles que são descendência da mulher e daqueles que são descendência da serpente. E aqui é importante, pessoal, porque é uma ponte que eu quero fazer que não é tão simples de ouvir de cara, mas é uma das bases para a doutrina reformada. É um dos 5 pontos do calvinismo, que é a expiação limitada. Ou seja, Cristo só morreu pelos eleitos. Cristo morreu por um povo e por uma descendência. Cristo não morreu por todo mundo. Difícil, né? Como que a gente vê isso aqui, nesse tratamento? Porque a salvação de Cristo, a obra de Cristo, não é uma oportunidade que ele distribui aos homens. Porque os homens estão seguindo o caminho de Caim, sem a intervenção de Deus. Não é uma oportunidade que ele distribui, é uma intervenção. A gente precisa mudar o nosso conceito da morte de Cristo. A morte de Cristo é uma ação, é algo ativo na vida do pecador. Ok? Ele não simplesmente nos coloca à disposição a sua morte. O sangue de Cristo é precioso demais para estar à disposição e ser rejeitado. Cristo foi rejeitado pelas pessoas, a sua morte não, a gente não vê isso na Bíblia. A gente vê pessoas negando isso, negando a realidade disso, mas a gente não vê pessoas rejeitando a morte, percebe? É uma diferença sutil, mas faz toda a diferença. Vamos abrir em João capítulo 8, presbítero Adão. Rapidinho, presbítero, só para o Pedro chegar com o microfone para todos ouvirem. Nessa questão, seria, por exemplo, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade, mas não é eficiente para todos. Isso realmente é como grande parte dos teólogos reformados colocam. Tá? Digamos assim, Cristo, pela sua morte, tem poder para salvar a todo mundo, mas ele eficazmente só salvou alguns. Isso é correto, mas eu também não gosto disso. Por quê? O nome lá bonitinho, o nome original é expiação limitada. Aí alguns teólogos ficam, poxa, mas limitada, parece que é limitado, parece que... Mas aí outros preferem expiação restrita. Quando a gente coloca que é suficiente, mas eficazmente, parece que não cumpriu direito, não cumpriu a eficácia. Gente, é o seguinte,
A morte de Cristo é eficiente, é suficiente, é eficaz, é restrita, só os eleitos, acabou. Ela tem poder para salvar quantos quiser, tanto que é uma multidão. Se Deus quisesse salvar todo mundo pela obra de Cristo, Ele poderia, porque há poder nisso, é isso que o presbítero Adalmo está falando. Mas a gente também não precisa ficar ilustrando, passando pano, confeitando demais a doutrina. A instrução é essa, gente. Olha, Cristo morreu só pelos eleitos, acabou. Ah, mas tem poder para salvar todos, como se isso fosse suavizar a doutrina. A gente tem, assim, eu já falei isso algumas vezes, tudo aquilo que a gente acredita na vida traz compromissos. Quando a gente acredita que o homem não tem como buscar Deus, e que Deus teve que encarnar e morrer por nós, Deus não vai morrer, Cristo não vai morrer por alguém que Ele não chama. Simples assim. A obra é direcionada, a obra tem um propósito, a obra tem um objetivo. E tudo bem. Por que é difícil a gente aceitar? Porque a gente quer, no fundo, ter um Deus assim, poxa, que poderia salvar todo mundo. Como se a gente mesmo fosse salvar todo mundo se fosse Deus. Sabe? Ou como se a gente, se fosse livre, fosse escolher a Deus. Você que é cristão, pensa na sua vida antes de ser crente. Você buscava Deus, você amava Deus, você gostaria de ter Deus na sua vida? Claro que não, gente. É Deus que tira a gente da lama. O irmão levantou a mão? Sim. Tá. Uhum. Tá. Aqui é importante o seguinte, quando a gente também vai fazendo a nossa teologia, a nossa doutrina, a gente tem que entender o que cada texto fala. Tá? Quando Jesus fala em Marcos, né, que é o texto que o irmão citou, aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus não está falando de eleição. Então ele não está preocupado com a eleição. Ele está preocupado como é que o homem é salvo. Qual é a marca do salvo? É a fé e o testemunho. Batizado aí para Jesus é exatamente o que significa no original. É um símbolo público daquilo que Deus fez dentro do seu coração. É desse texto que a doutrina católica tira que as crianças que morrerem antes do batismo irão para o limbo. Agora acabou o limbo, eu não sei mais para onde as criancinhas vão. Mas acabou. Acabou. Mas é daí que o catolicismo tira. Porque fala, peraí, a criança não creu, ela não foi batizada, como é que ela vai ser salva? Mas é porque a doutrina católica não compreendeu o que Cristo está querendo dizer. Ele está querendo dizer, primeiro, para adultos. Segundo, ele está querendo dizer para aquelas pessoas que, primeiro, creem, têm a fé. Aí, como que a fé chega no nosso coração? É outra conversa, que não é o propósito de Jesus ensinar ali. Ok? E se a fé genuína chegou nessa pessoa, ela vai demonstrar. E aí a gente vê um montão de outros textos que normalmente as pessoas não atribuem a esse. Elas se restringem ao símbolo do batismo. Quando, por exemplo, a gente pode atribuir, quando João fala sobre a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, aquele que permanece em mim, eu permaneço nele, e esse dará muitos frutos. Outro texto, aquele que me confessa diante dos homens, esse eu confessarei diante do Pai. É disso que Jesus está falando ali, de confissão, de testemunho. Então, batizado aí não é só o rito batismal, porque tem muita gente que creu e foi batizado e não foi salvo. Sabe? É possível até que, a gente não pode dizer isso com toda certeza, mas é possível que Judas tenha sido batizado. Mas ele não foi salvo.
Então, assim, não é o batismo em si, o rito batismal em si que salva. É o testemunho. Quer ver um outro exemplo bíblico? O ladrão na cruz foi batizado antes de morrer? Ele foi salvo. Ué, então Jesus errou? Jesus se contradisse? Ele não disse, aquele que crê e for batizado será salvo. O ladrão na cruz creu, mas não foi batizado. E aí? O próprio Jesus na cruz falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? São situações diferentes. Aquele ladrão não foi batizado, mas ele testemunhou publicamente, tanto que a gente tem o registro da fala dele. E ele testemunhou para outro, ele foi chamar a atenção do outro ladrão. Cara, o que você está falando? A gente merece estar aqui, ele não. Para de falar besteira. Gente, tem maior testemunho que isso. Esse é o testemunho do Evangelho, gente. Eu merecia estar morto, não Cristo. Por isso que eu tenho a vida eterna. Esse é o resumo do Evangelho, é o que o ladrão falou para o outro. Então, é nesse sentido. O texto ali, esse texto que o irmão citou, não é sobre eleição. Então, realmente, se eu tentar encaixar a eleição nele, não bate. Por quê? Porque Jesus não está ensinando isso. Ele vai ensinar a eleição em outros assuntos, em outros locais. Mas eu queria que os irmãos abrissem João 8, versículos 42, 43 e 44. Evangelho de João, capítulo 8. Quem pode ler para mim, por favor? Versículos 42, 43 e 44. Alcione. Rapidinho antes de eu ler, Ah. veja se eu estiver errado. No caso do versículo que o irmão leu ali, a fé está embutida, na fé está embutido a eleição, não porque a fé é um dom de Deus. Perfeito, Alcione, perfeito. Esse foi exatamente isso que eu quis dizer quando eu falei o seguinte: ali Jesus não estava explicando sobre a natureza da fé. E isso que a Alcione colocou aqui fecha a questão. Agora, se a gente for estudar de onde vem a fé, a gente percebe que é um dom de Deus, que é algo dado por Deus. A gente vê isso em Atos, a gente vê isso em epístolas paulinas, que é o Senhor quem dá a fé. Tá? Mas é exatamente isso. Ali Jesus estava falando mais sobre o testemunho. A verdadeira fé é aquela que dá fruto, é aquela que dá testemunho. Aquilo que Tiago também falou, né? Mostre-me a tua fé e eu te mostrarei a minha fé através das obras. Então, assim, as obras são testemunho da fé verdadeira. Mas vai lá, o senhor. Quais são os versículos? João capítulo 8, versículos 42, 43 e 44. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Rapidinho, desculpa, Senhor, deixa eu corrigir. Jesus está perguntando, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Aí ele responde, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí pode seguir, minha irmã, desculpa, acabei te interrompendo, mas era importante. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, gente, aqui Jesus está contendendo contra os fariseus. E aí, ele no meio do discurso vira assim, por que vocês não estão entendendo? Por que vocês não acreditam no que eu estou falando? Porque vocês não vieram de Deus. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. E o coração de vocês faz a vontade do pai de vocês. Vocês não ouvem porque vocês não são capazes de ouvir. Percebe? Não é porque eles escolhem não ouvir. É porque são incapazes de ouvir. Aqui Jesus deixou muito claro isso que a gente acabou de ver em Gênesis 4 e 5. Duas descendências. Aqueles que são separados para ouvir e aqueles que são separados para não ouvir. É exatamente isso que Jesus quer dizer quando ele relata as cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
Ou seja, ele não está dizendo o seguinte, esse é um convite para todo mundo ouvir, que é o que normalmente as pessoas interpretam esse refrão aí das cartas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, só vai ouvir aqueles que são capazes de ouvir. Não é para todo mundo ouvir. O livro de Apocalipse não é para todo mundo, é só para os eleitos, é só para as igrejas. É só para os santos das igrejas. Então, a gente vê uma distinção da linhagem. E agora eu vou ler João 10, avança 2 capítulos no Evangelho de João, por favor. E aí, aqui sim, a gente encerra essa parte da expiação ou da morte limitada, restrita de Jesus, com João 10, 14 e 5, para botar uma pá de cal aí nessa discussão. O próprio Jesus falando. 8. Só um minuto, de pegar o microfone, que aí todo mundo consegue ouvi-la. Não, qualquer dúvida, gente, tá? Mesmo fora do texto, dentro do assunto, pode perguntar à vontade. Então você falou que vai ouvir só aquele que tem ouvido para ouvir. Isso. Isso mesmo continua até os dias de hoje. Porque eu já fiz evangelização 10 anos nos hospitais. Mas esse dia eu não estava fazendo evangelização. Estava na policlínica. Mas eu tinha uma mulher que estava lá, né, lendo a palavra, né, e falando de Jesus. Eu vi um homem, ele não quis igual você está hoje. Ele está um pouco ouvindo, não ouvindo. Ele levou a mão, tapou. Isso continua até hoje, tá? Isso daí, Apocalipse continua. Isso é tão verdade que eu me lembrei de outro texto, quando Pedro nos diz, né, que eles não suportarão a sã doutrina e será como coceira aos seus ouvidos. Então a gente percebe claramente que tem pessoas que são avessas, odeiam isso. Por quê? Porque são filhos do diabo, gente. E eu digo mais, todos nós éramos filhos do diabo até que Cristo nos salvou. Essa era a nossa descendência. É disso que o texto, e aí quando a gente avançar para Gênesis 6, que igual eu falei, essa é a grande virada do texto, é isso que Moisés vai nos ensinar, não basta nascer da mulher. É isso que Paulo ensina aos romanos, olha só, não é descendente de Abraão aquele que é descendente de sangue. Essa não é a descendência da serpente. Mas existem descendentes de Abraão que podem vir de todas as nações, que são aqueles que creem em Cristo. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. É Paulo ensinando isso que a gente ainda está vendo. A gente está lá em Gênesis, mas Paulo já tinha corrido tudo. Mas vamos lá em João 10, versículos 14 e 15. Clássico ensino de Jesus, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Olha a última frase, gente. E dou a minha vida pelas ovelhas. Por quem que Jesus dá a vida? Pelas? Ele dá por todo mundo? Não. Jesus foi claro, gente. Não tem de onde correr. Sabe? E não é todas as ovelhas aqui. Não, ele fala, eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Depois ele vai dizer, elas conhecem a minha voz. E eu as chamo pelo nome. São por essas que eu dou a minha vida. Não é por qualquer um. Eu só dou a vida pelas minhas ovelhas. Microfone aí, gente. Ô Pedro, fica por aqui, ó. Que até você ir e voltar vai demorar pra caramba. Fica aqui no meio, por favor. Aqui, pastor. Em Romanos 2, capítulo versículo 13, fala sobre o que você estava falando aí. Fala, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Perfeito, perfeito. Aqui Paulo acrescenta, viu, gente? É isso que a gente faz com a teologia bíblica. A gente vai lendo um pouquinho e vai acrescentando ao texto na medida que a gente vai lendo mais versículos, mais da Bíblia. Então aqui Paulo acrescentou algo sobre isso que a gente já está falando. Então você tem aqueles simples ouvidores da lei, mas aqueles que praticam a lei de fato são os justos, são aqueles que verdadeiramente ouvem a lei.
Aqueles que praticam. Como é que é a prática? Aí a gente tem que ler mais um pouquinho do Novo Testamento. É aqueles que praticam não por obrigação, não porque achando que a prática em si vai salvá-los. E aí a gente vai compondo nessa teologia. Olha, então, resumindo, nem todo mundo consegue ouvir. Por quê? Porque nem todo mundo é nascido de Deus. Na verdade, todos nós somos nascidos do diabo. Deus precisa nos resgatar da morte, nos comprar com o sangue de Cristo. E aí ele então nos regenera, nos concede a fé nos capacita a ouvir, porque antes nós não tínhamos a fé, por isso nós não ouvíamos, e ouvindo verdadeiramente, nós cremos verdadeiramente, respondemos positivamente, respondendo positivamente, nós agimos da forma correta. Viu? É um processo inteiro. Como que eu cheguei a essa conclusão? Lendo a Bíblia toda. Por isso que a gente está aqui. Entenderam, irmãos? Não dá para fazer teologia com um texto só. Não dá para a gente pegar um textinho e acabou. A gente precisa entender o todo. Por isso que aqui nessa aula é justamente a meta-narrativa, a história da redenção. Como que a mesma verdade que foi revelada por Deus em Gênesis 4, ela permeia toda a Bíblia até chegar no Evangelho de João, com Cristo pregando, depois chega nas cartas paulinas até no encerramento em Apocalipse. Tem que ser a mesma verdade, é o mesmo Deus que revelou, não é? Então tem que ser a mesma verdade. Então, podemos seguir para Gênesis 6, para o dilúvio? 6 a 9? Aqui a gente vai bem mais rápido, porque quando nós fizemos a nossa série sobre teologia do pacto ou teologia da aliança, a gente teve uma aula só sobre o dilúvio, sobre a aliança com Noé. Então, se você quiser saber mais sobre essa aliança especificamente, depois você vai lá no YouTube da igreja e a gente tem a aula lá, Aliança com Noé, tá bom? Aqui eu estou seguindo essa mesma narrativa, uma aula complementa a outra, são só duas formas diferentes de abordar o texto. Então a gente viu essa escalada do pecado pelos descendentes da serpente e vimos que também havia uma outra descendência correndo em paralelo, que é a descendência da mulher, ok? Até aqui o leitor, tudo bem, se a gente tivesse a Bíblia só até Gênesis 5, poderia dizer, entendi, quem nasceu de Sete, nasceu de Enos, então vai obedecer a Deus, esses são os eleitos. E de fato era o que os judeus pensavam, mas eles não voltavam tão atrás, eles iam só até Abraão, espertos, paravam em Abraão na descendência deles. Mas a gente vai ver agora do 5 para o 6 que tem uma virada. Tem mais uma tensão aí que Moisés traz para a gente. Então, quem pode ler para mim os 3 primeiros versículos de Gênesis 6? Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse ao Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Primeira observação. Obrigado, minha irmã. Não vou explicar agora quem são os filhos de Deus, quem são os filhos dos homens. Senão a gente vai isolar a bola aqui e não volta hoje, tá? Posso explicar ainda hoje, se surgir essa pergunta, mas eu queria, para a gente não perder o raciocínio aqui, me atentar a esse detalhe do texto, tá bom? Porque senão é o ensino principal do texto. Embora eu acho que seja muito importante, ele não é o principal. Olha só o que Moisés, então, agora voltou a narrar. E olha o que ele está narrando. Multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhos. Vendo os filhos de Deus, as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais se agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. O que ele está dizendo aqui? Não é que um dia ele vai abandonar o homem, mas é que agora a ação do Espírito Santo não vai ser constante, não vai ser diária, porque o homem busca o seu próprio interesse. A gente pode traduzir aqui, a gente pode mudar o meu espírito não agirá o seguinte: eu vou abandonar o homem
a sua própria paixão, o seu próprio desejo. Porque ele é carnal, ele não é mais espiritual. Agora ele é só carne, agora ele vive como se fosse só pó. Tá? Então, o que Deus faz? E os seus dias serão 120 anos. Então, o que Deus coloca aqui? O que Moisés nos mostra? Que o pecado vai se multiplicando junto com o ser humano. Ele vai se multiplicando junto com as pessoas. E seja qual for a nossa interpretação de filhos de Deus e filhas dos homens, você vê que já não faz mais distinção de descendência. Ele não colocou aqui e os descendentes de Caim e os filhos de Lameque se multiplicaram. Ele misturou o negócio. Moisés misturou aqui no nosso texto. Por isso que dá discussão de que é filho de quem aqui. Mas esse é o ponto de Moisés. Olha só, agora não importa mais se é descendente de Caim, se é descendente de Sete, de Enos. O homem é carnal. O homem é carnal. E o que acontece? O pecado escalando, o pecado crescendo de forma exponencial, Deus vai refrear esse pecado. E a primeira coisa que Deus faz é reduzir a expectativa de vida, que antes girava ali em torno de 800, 900 anos, agora ela cai para 120. E realmente, na história, a pessoa que mais viveu, que saiu em registro, foi uma senhorinha na China com 127 anos. Percebem? Isso aqui, gente, é uma forma de Deus refrear o pecado. De dizer o seguinte, o pecado cresce com o homem. E eu vou segurar essa maldade. E aí ele faz isso. Mas ainda assim, a índole do coração humano, a inclinação do coração humano, continua para o mal. Continua para a destruição um do outro e para a destruição da criação. E a gente segue no versículo 5 e 6. Olha o que Moisés descreve. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Isso depois que ele reduziu para 120 anos. A gente não sabe quanto tempo passou de um para o outro, tá? Do versículo 4 para o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente, ou seja, constante, diário, o tempo todo, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O que o texto está nos dizendo aqui é o seguinte: realmente não importa a semente, não importa se a expectativa reduziu, toda a inclinação do homem, todo o desejo dele, todo o ímpeto, toda a energia, toda a vitalidade do homem é para a maldade. Você vê, aqui o texto não faz mais distinção das sementes. Essa é a grande virada que eu falei para os irmãos. Então, isso daqui já bate, já entra em conflito com uma outra doutrina que é o seguinte: o livre-arbítrio nos faz neutros em relação ao pecado. A gente pode ser influenciado pelo pecado, mas a gente tem essa liberdade de escolha. Gente, você acha que alguém que tem todo o desígnio do coração mau tem liberdade de escolher o bem? E aqui ele não está falando só dos seres humanos de Gênesis 6, isso continua. Isso vai continuar nos Salmos e depois Paulo vai citar o salmista. Não há um só que faça o bem, não há um santo sequer. E ele não estava falando dos judeus também, ele estava falando de todo mundo. Percebem? Isso aqui, gente, mostra a inclinação do ser humano. Agora o ser humano realmente jaz do maligno. E aí o versículos 11 e 12, já vou dar a palavra para a irmã, não esqueci. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha, a terra estava corrompida, acabou. Não tem parcela. Não tem assim, luz ali. A terra está corrompida, tudo está corrompido, a criação está corrompida. E cheia de violência, e viu Deus a terra, eis que estava corrompida. Olha só o final do versículo 12. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Inclusive os animais. A gente está vivendo um surto de dengue. Por que esse surto de dengue? Porque existem vírus, existem vetores corrompidos atentando contra a nossa vida, que eles deveriam ser dominados por nós no início. Era para a gente dominar a criação, agora um mosquito mata a gente. Vai lá, minha irmã.
De qual capítulo? Do 6? 6. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Pulei de propósito. Então, A origem desses gigantes. é a explicação. Está aqui, ó. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram os valentes varões de renome na antiguidade. Vou responder a sua pergunta, mas não vou responder. Os gigantes são o resultado dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas não vou responder ainda quem é quem. Tá? Porque eu não quero perder o foco aqui do nosso ensino principal, essa escalada do pecado. Tá bom? Então percebam que no versículo 12, versículo 5 e 6, né, no versículo 5, era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem e se arrependeu, beleza, de ter feito o homem. A gente já viu que esse arrependimento não é que, tipo, Deus se arrependeu, mas é simplesmente que doeu-lhe o coração de ter feito. Sofreu Deus com aquilo que ele criou, tá? Mas não que ele tenha, caramba, me arrependi, não devia ter feito isso. Não, o arrependimento de Deus não é como o nosso, tá? Então, só tinha uma solução para Deus manter a palavra de redenção. Porque o que acontece? Se Deus entregasse o ser humano ali e ele se autodestruir, quais seriam as consequências disso? A maldição e a promessa de Gênesis 3,15 não ia ser cumprida. E aí Deus não ia cumprir a sua palavra. Percebe? Então, ele precisaria agir. Ele não poderia simplesmente destruir tudo. Porque senão ele não ia cumprir a palavra dele. E Deus não é homem para mentir. Ou para descumprir a sua palavra, para voltar atrás com aquilo que ele falou. Então o que Deus faz? Ele intervém. Versículos 7 e 8 do capítulo 6. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E aí o texto continua, no versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Viu? Noé andava com Deus igual a Enoque, só não foi levado. Aqui, algumas interpretações dizem, é porque Noé era justo e íntegro que encontrou graça diante de Deus. Só que isso daí já é uma violação do conceito de graça. Porque o que é graça, irmãos? Não vou responder essa. Graça é o quê? O que é o Senhor? Favor não merecido. Se Deus agiu com graça porque ele era justo e íntegro, então era merecido. Então não é graça, é justiça. Deus não agiu com justiça em Noé. Deus agiu com graça. E olha, e para não ter dúvida, graças a Deus por Moisés, pela vida de Moisés, para não ter dúvida, Moisés registra no versículo 8, porém Noé achou graça diante de Deus, e no versículo 9, eis a história de Noé, ele era homem justo e íntegro, mas no versículo 12, Moisés volta a escrever. Viu Deus a terra que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isso inclui Noé, sim ou não? Sim. Percebam? Percebem? Isso é eleição. Isso é separação. Ah, mas Noé andava com Deus. Claro que andava com Deus. Deus tomou ele para si, não igual a Enoque. Mas Deus agiu com graça. E tornou Noé justo e íntegro. Para quê? Para manter a semente. Para manter Gênesis 3,15. E por que ele salvou um parzinho de cada bichinho? Alguns bichinhos mais, tá? Nem tudo entrou em par. Moisés também, Noé também, os outros bichos, sei lá, precisavam comer também. Por que ele entrou, então, com aquele monte de bichinho na arca? Por que não salvou Noé? Hã? São perguntas que a gente tem que fazer, gente. A gente não pode só ensinar para o nosso filho, entrou um parzinho de bichinho, legal. Mas por quê? Só para depois a gente ter conteúdo na... Não, né, gente? Por quê? Oi? Espera aí. Preservação da criação. O que você falou, Renata? Perfeito, exatamente isso, gente. A bênção, a promessa, era uma promessa de restauração cósmica.
Se Deus só resgatasse o homem e não o salvasse, ou não resgatasse também a criação e seres viventes, o mal teria vencido de qualquer forma. O mal teria roubado de Deus a criação que Deus criou para o homem. Então, quando ele toma tudo, ele diz o seguinte: tudo continua no meu controle. Não importa se existe semente da serpente agora. Não importa se existe pecado, se existe destruição. Eu continuo preservando aquilo que eu criei para a minha glória. Só que agora, por causa da presença do pecado, eu não vou preservar tudo. Por que não? Porque precisa haver um ato redentivo. Um ato de justiça, um ato de execução da maldade. É o que Cristo vai fazer. Pastor, lá no capítulo 7, aí no versículo 2, né, fala de todo animal limpo levarás consigo 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais imundos um par, macho e uma fêmea. Sempre me chama a atenção, assim, tem uma colocação específica, tem uma pergunta. Esse é bom, eu gostei disso. Gente, isso é a leitura atenciosa da Bíblia. Essa leitura muito atenciosa da Bíblia. Da onde vem animal limpo e animal impuro? Ou imundo? De qual livro da Bíblia? Levítico. Levítico ainda não foi escrito, não tinha lei ainda. Então isso daí é mais uma prova que Moisés escreveu. É alguém que tinha a lei que colocou ali. Mas Noé não tinha ideia do que era animal puro e impuro. Provavelmente quando Deus falou para Moisés, então Moisés, senta aí que agora eu vou te falar que entrou na arca. Entrou esse. Não entrou esse, entendeu? Aí Moisés, puro e impuro, entendi. Vou resumir, Deus. Isso foi tipo isso, tá? Mas assim, aqui mostra esse princípio da separação, da santidade. Isso é muito importante para o texto, porque mostra que Deus não está tratando de forma igual. Ele tem separado para si para o propósito específico. Entendem? Alcione. Pode até parecer estranho, mas o fato de também entrar animais limpos, animais imundos, e também, no caso, que entrou Noé, mas não entrou só Noé, entrou a descendência dele também, né? Exatamente. Ia continuar a mesma coisa. Acho que Deus também já sabia, porque como a salvação de Noé dependia, vamos dizer assim, da vinda do Messias, ia ter uma maldade ali também. Mas Jesus vir para salvar a humanidade, porque ele ia continuar a mesma coisa. Alcione já deu spoiler aí, é exatamente isso, Alcione. Muito bom. Vou comentar isso aí, porque realmente esse último ponto a gente já está acabando aqui no Noé, mas ainda no que a Renata colocou. Lembra, gente, um princípio da revelação bíblica que eu falei lá atrás, no início da teologia bíblica, que a revelação é progressiva. Então, aquilo que Deus está nos ensinando em Gênesis, Ele não vai ensinar tudo de uma vez. Por exemplo, aqui agora é a primeira vez na Bíblia, provavelmente, que apareceu, eu posso estar enganado, mas não me recordo, que apareceu o conceito de santidade, de separação daquilo que é puro e impuro. Por quê? Isso daí é um conceito que vai ser mais explorado em Levítico. Inclusive vai ser o centro de Levítico, um povo separado. Aquele povo que foi resgatado, agora ele vai ser santificado ao Senhor. Ele vai ser separado, porque ele tem um propósito específico. Um propósito digno que outros não têm. Mas a gente já tem vislumbres, a gente já tem spoilers aqui no texto. É dizendo o seguinte, realmente, há separação. Deus não vai tratar igual, porque não há mais igualdade no mundo. Então não tem como Deus tratar de forma igual, porque se Deus fosse tratar de forma igual, Ele ia passar régua em todo mundo, não ia sobrar ninguém. Então, isso daí, esse detalhe mostra exatamente isso, aquilo que depois a gente vai ter desenvolvido lá em Levítico sobre o conceito de separação, de santidade, de dedicação ao Senhor, até alcançar o ápice em Cristo. Mas beleza, Deus não destruiu tudo para que a gente não tivesse a criação destruída e o propósito não fosse descumprido.
E isso que a Alcione colocou é um outro detalhe importante. Quem era um homem justo e íntegro, segundo a narrativa? Noé. A esposa de Noé era? Não sei. Os filhos de Noé eram? Não sei. Um eu sei que não era. As esposas dele não eram? Não sei. Percebe? Por causa da justiça de um, Deus salvou uma família inteira. E é aí que a gente também chega aqui na aplicação cristocêntrica, como que a gente vê Cristo aqui? Noé era um tipo de Cristo, ou seja, ele era um representante histórico, um símbolo daquilo que Cristo seria na história. Então, é exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele é justo, mas a gente sabe que a justiça de Noé não era dele, mas a de Cristo é dele, porque ele é Deus. E ele é o preservador de todos. É ele quem preserva os eleitos, os salvos, mesmo esses não merecendo. A família de Noé foi salva porque Noé foi escolhido. Nós fomos salvos porque Cristo foi escolhido por Deus como ungido. Escolhido, mas ele é Deus, tá, gente? Então, não escolheu Deus como escolhe a gente, tá? Mas a escolha de Deus pelo ungido é no seguinte sentido. Ali na economia da Trindade, bom, o filho vai ser responsável por essa parte. É isso. Judite, só esperar o microfone, Judite, por favor. Uhum. Mas a maldade continuou, porque a maldade estava no homem. E é esse o ponto que a gente vai ver agora. Esse é o ponto que a gente vai ver agora. Então, gente, vamos continuar o texto. Até aqui, mais alguma dúvida? A gente pode seguir para Gênesis 9. Tranquilo, pessoal? Beleza. Gênesis 9, versículos 20 a 25. Eu vou fazer a leitura porque é um pouquinho extenso, mas... Então, Noé sai da arca e começa a plantar. Primeira coisa que Noé planta, uma videira, para beber vinho. Então, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do vinho, soube o que o filho lhe fizera. Soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Então, assim, Noé acabou de ver tudo aquilo. Ele pisa fora e fica bêbado. E aí o filho ainda faz essa situação toda, e aí Noé amaldiçoa Cã e a sua descendência. E é exatamente esse ponto que a Alcione falou, que a Judite também falou. A maldade continua, é isso que Moisés está ensinando. Aquela arca não purificou ninguém, porque a descendência da serpente continuava no homem. E aí quem era a descendência da mulher? Era aqueles que Deus separava para si. E isso é muito importante, gente, esse local, essa situação, porque de Canaã, filho de Cã, veio a cidade de Babel, que é inclusive tema da nossa próxima aula, e vieram alguns povos que também são famosos na Bíblia. Os egípcios, que escravizaram o povo de Deus depois, e foram inimigos do povo de Deus na época do profeta Isaías, até se tornaram aliados no tempo. Os filisteus, que subjugaram o povo no tempo dos juízes, e, pasmem, a Babilônia, que em Apocalipse é o símbolo do império do mal. A Babilônia, a mãe de todas as meretrizes. Percebem? O que o texto está nos dizendo é o seguinte: a história continua, tem uma origem. A semente do diabo vai continuar atacando a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Os eleitos.
Eu vou dar um spoiler, a gente vai mencionar isso novamente quando a gente chegar em Êxodo, mas a gente vê isso claramente em Êxodo. O povo começa a crescer, é escravizado, então o que o faraó manda fazer? Matar todos os filhos dos israelitas, dos hebreus, quer dizer. Não tinha Israel ainda nessa época, dos hebreus. Olha um egípcio, descendente de Canaã, mandando matar os descendentes de Abraão. Porque a semente da mulher tem que ser extirpada. É isso que o diabo vai tentar fazer ao longo de toda a história do Antigo Testamento, até a tentação de Cristo. Ele vai tentar impedir que o cumprimento de Gênesis 3,15 aconteça. De todos os jeitos. A gente vai ver diversas vezes na história do povo de Deus no Antigo Testamento, ele é ameaçado de extinção. Um outro exemplo clássico, livro de Esther. Os judeus estavam praticamente ameaçados de extinção se Deus não levantasse Esther ali. Percebem? Então, o tempo todo agora, essa vai ser a dinâmica. O povo de Deus, os eleitos do Senhor, aqueles que amam a Deus, são perseguidos e mortos pela serpente. E Deus os restaura e resgata. É a história da igreja, é a história de Atos. É a história da igreja perseguida, é a história dos cristãos do Irã hoje. É a história dos cristãos mexicanos, é a história dos cristãos iraquianos, a história dos cristãos chineses sob o governo chinês, norte-americano, norte-coreano. Percebem? A história é a mesma. Esse é o ponto. É isso que Gênesis quer nos ensinar. Aplicação para a nossa vida. Primeiro, a corrupção do pecado atinge tudo e todos. Não confie em si mesmo, não confie no seu próprio coração, na sua própria habilidade. Todos nós precisamos da graça de Deus. É por isso que Cristo veio. Nós não somos piores porque nós não somos piores como ser humano porque Deus refreia o pecado. Então, sempre que alguém fizer essa pergunta, ou até mesmo você, caramba, mas o mundo está tão ruim, por que Deus não faz alguma coisa? A resposta que você tem que dar é o seguinte: meu amigo, o mundo está como está, é porque Deus faz. É porque Deus age. Senão ia estar muito pior. Você acha que isso é um absurdo? É lógico que isso é absurdo. Porque o pecado está aqui. Mas ia ser muito pior. Porque não existe limite para a maldade do homem. Então, quando a gente olha a maldade do mundo, tem que nos dar esperança, porque o nosso Deus está refreando a maldade do mundo. Ele está segurando um pouco a maldade do mundo. Poderia ser muito pior. E outra, por fim, se nós somos unidos a Cristo e a graça nos alcançou, nós temos esperança. Nós temos esperança de restauração de todas as coisas. Nós temos esperança de restauração, inclusive, da própria realidade, da própria criação. A esperança de que os descendentes da mulher serão vitoriosos pelos descendentes da serpente. Por enquanto a gente precisa esperar. Como a alma dos decapitados que questiona para Deus: Senhor, até quando? Você não vai vingar a nossa morte? Ele: calma, falta só mais um pouco. Espera, falta só mais um pouco. O cálice da ira de Deus ainda não se encheu com a oração dos santos. Vai chegar um dia que o cálice vai transbordar, e aí Deus vai derramar. Vai chegar um momento em que de uma vez por todas os descendentes da serpente serão exterminados da terra. Amém, irmãos? Assim acaba o nosso estudo de Gênesis 4:9. Olhei o relógio, agora está na responsabilidade de vocês. Alguma pergunta? Não? Então tá bom, senão vai ficar sobre a mesa a dúvida. Beleza. Vamos orar então, irmãos? Depois a gente pode conversar no particular, nos WhatsApps e tudo, aí eu explico para os irmãos o que é filho de Deus, filho dos homens. Vamos lá, gente. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque, primeiro, ela nos traz exatamente a realidade que está diante dos nossos olhos. Tua palavra nos ensina e nos explica o porquê o mundo é como é, porque nós somos como somos. Mas ela também nos traz esperança de vida eterna, de dias pacíficos no reino de Cristo,
mas ela nos traz esperança para o nosso dia atual. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor refreia o mal do mundo, Pai. E pedimos misericórdia, Senhor. Ouça a nossa oração nesse momento, como mais uma gotinha que cai no cálice da tua ira, contribuindo para o dia do juízo. Nossa oração aqui é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que te amam, espalhados por todo mundo, e sofrem na mão dos filhos da serpente. Que o Senhor não permita, Senhor, que o diabo prevaleça sobre nós. Pelo contrário, o próprio Cristo nos prometeu, nos garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam quando a igreja assim avançasse sobre ele. Dá-nos força, dá-nos fé, dá-nos, Senhor, coragem e intrepidez para que nós, filhos do Senhor, porque o apóstolo João, muitos anos depois, afirmou que agora em Cristo, por causa de Cristo, por causa da morte, do sacrifício, da obra de Cristo, o Senhor deu o poder para que muitos, nós incluídos, fôssemos chamados filhos de Deus. Nós somos os verdadeiros descendentes da mulher, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E nós, filhos do Senhor, seus filhos, clamamos: Senhor, refreia o mal. Faz justiça ainda nessa terra. Nos preserva, Senhor, preserva a nossa fé. Senhor Jesus, falando sobre o fim dos tempos, diz que na medida que chegasse perto o dia do Senhor, aqueles dias seriam abreviados, porque se assim não o fosse, nem os eleitos resistiriam. Isso é mais uma prova do teu amor, que nos preserva como eleitos do Senhor, como separados do Senhor para a tua glória. Por isso nos preserva. Cresça em nosso coração a fé em Cristo, a esperança no Senhor Jesus. Que nós tenhamos bom testemunho diante dos homens. Que nós sejamos perseguidos sim pela justiça, mas sejamos perseguidos pelos motivos corretos. Transforma o nosso coração e adiciona ao nosso meio aqueles que são do teu rebanho, que ainda estão perdidos, que ainda estão sob a ilusão, sob o engano dos filhos da serpente. Traga os teus filhos, Senhor, para o nosso meio, para que desfrutem da esperança da salvação, como hoje nós desfrutamos. E que o Senhor nos abençoe nesse domingo, dia santo, separado ao Senhor. Nos dê um bom almoço. Obrigado porque, embora amaldiçoada, a terra ainda produz. Alimento ainda chega na nossa mesa. O Senhor ainda nos sustenta, porque o Senhor é o nosso provedor. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a prestar culto conforme o Senhor deseja essa noite. Essa é a oração do teu povo que te ama. Filhos do Senhor, comprados por Cristo, descendente da mulher. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Bom domingo, bom almoço e, se Deus permitir, até mais tarde.